Boa tarde, é uma alegria estar aqui hoje para a gente discutindo esse artigo que eu vou apresentar. Meu nome é Camila, faço parte do grupo de pesquisa e sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. E hoje o artigo que nós vamos discutir fala a respeito da doença aterosclerótica cardiovascular prematura, sua tendência na sua incidência, nos fatores de risco, nas diferenças sexuais de 2000 a 2016. Esse artigo foi publicado no Journal of American Heart Association em 2019. Uma revista da Associação Americana do Coração, né? Na classificação da CAPS, ela tem pontuação A1 e o fator de impacto 5,501. E o artigo começa trazendo a informação, né, que os eventos cardiovasculares e a mortalidade decorrente dos eventos cardiovasculares vem em decréscimo em muitos países ao longo das últimas 2 décadas, mas que, entretanto, essa tendência, que ao nosso ver é bastante positiva, ela não se estende a todos os grupos de indivíduos. As taxas de eventos cardiovasculares e a mortalidade nos adultos jovens vem diminuindo numa extensão menor ou até mesmo vem se mantendo estável, diferente do que a gente vê numa análise global, né, sem considerar as faixas etárias, de uma redução gradativa ao longo do tempo. As pessoas jovens, sobretudo mulheres jovens, elas podem estar menos conscientes a respeito dos fatores de risco subjacentes, assim como elas têm uma menor probabilidade de estarem discutindo mudanças de estilo de vida ou estarem tratando desses assuntos nas suas consultas de prevenção primária com os seus provedores de saúde. Então, a carga da doença aterosclerótica cardiovascular no adulto jovem é uma importante questão de saúde pública. Por quê? Porque ao acometer o adulto jovem, ele, além de todos os custos pessoais, familiares, dos sistemas de saúde, ainda vai promover também uma perda de produtividade aí ao longo da vida significativa, e a ênfase tanto nas abordagens sexo-específicas e idades específicas tem resultado, né, nessa chamada de atenção para desenvolvimento de campanhas, programas e guidelines que foquem essa questão e tragam esse assunto para a discussão. Nesse sentido, algumas campanhas ao nível mundial vêm sendo estimuladas, e não apenas por sociedades médicas ou entidades, mas até mesmo pela Organização Mundial da Saúde, que trouxe essa discussão, sobretudo no contexto das doenças crônicas não transmissíveis, trazendo um plano global de ação envolvendo de 2013 a 2020, e nesse contexto foi unida também a Organização do Coração, a Organização Mundial do Coração, trazendo a campanha 25 por 25, que quer dizer uma redução em 25% da mortalidade precoce por doenças crônicas não transmissíveis até 2025. E uma campanha até específica que a gente chegou a comentar da última vez também é o Go Red for Women. É uma campanha inicialmente lançada nos Estados Unidos, mas que já se propagou para vários países, exatamente para trazer esse alerta a respeito da doença cardiovascular na mulher, que muitas vezes não tem a atenção devida. Entretanto, apesar de toda essa motivação, ainda temos informações limitadas sobre perfil de risco cardiovascular, manejo e diferenças sexuais, sobretudo nesse público mais jovem. Tá? E as campanhas também têm tido resultados positivos, mas será que ela tem atingido esse público mais jovem? São outras questões que a gente também não tem informações tão consolidadas a esse respeito e que devem ser enfatizadas.
Então, o objetivo do trabalho desenvolvido é avaliar as mudanças na incidência da doença cardiovascular, doença coronariana prematura, caracterizar essas tendências recentes na prevalência dos fatores de risco principais, modificáveis, examinar e comparar diferenças nos perfis de risco, apresentação clínica, abordagem em relação à revascularização e desfechos entre homens jovens e mulheres jovens com doença coronariana e identificar esses preditores de mortalidade em pacientes jovens com a primeira apresentação de doença coronariana no estado do British Columbia, no Canadá, que é o local onde foi desenvolvido o trabalho. A fonte de informações e o período de estudo. As informações que a gente vai estar discutindo foram extraídas do Serviço Cardíaco de Coração do British Columbia. É um registro, é como se fosse aqui o nosso sistema de regulação, né? É o registro que eles fazem lá, que analisa e identifica esses adultos jovens com a primeira apresentação de doença coronariana no tempo previsto aí do estudo, que foi de 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2016. E, então, o sistema cardiológico do British Columbia é uma agência responsável tanto por esse planejamento, coordenação, monitoramento e avaliação dos serviços de cardiologia nessa província, nesse estado do Canadá. E refere-se ao sistema de informação eletrônico que coleta tanto dados clínicos, dados demográficos, os dados dos procedimentos dos pacientes que recebem tratamento cardiológico nos 5 centros regionais cardiológicos nessa província, nesse estado. Como critério de inclusão no estudo, foram selecionados, então, todos os homens que passaram por essa primeiro diagnóstico de doença coronariana, que a gente vai definir aqui como foi considerado, de 19 a 50 anos, e mulheres foram elencadas aquelas de 19 a 55 anos, com a primeira apresentação de doença coronariana definida como pelo menos um dos seguintes: infarto agudo do miocárdio, seja ele com elevação do segmento ST ou sem elevação do segmento ST, ou angina estável ou instável, com doença coronariana comprovada angiograficamente, ou seja, passou ali por uma avaliação por cateterismo cardíaco. Esses pacientes também podem ter tido indicação do cateterismo por algum outro critério de elegibilidade e foram incluídos no estudo caso esse cateterismo tenha mostrado pelo menos 50% de estenose em pelo menos uma artéria coronariana no exame, ou que tenha passado por revascularização, seja cirúrgica ou percutânea, através de angioplastia. Esse quadro, o artigo traz tanto na metodologia, né, para mostrar como se deu o critério de exclusão e inclusão, mas no resultado a gente também vai mostrar em relação ao quantitativo numérico, né? Mas quais foram os critérios de inclusão? Aqueles pacientes que passaram por uma avaliação angiográfica coronariana, em que foi encontrado, né, aqueles achados que nós conversamos, pelo menos 50% de estenose, pelo menos uma artéria coronariana principal, e que ele não tenha tido já um diagnóstico pregresso dessa doença, tá? Ele tem que ter passado pelo procedimento INDEX. Se ele já tiver passado por um cateterismo, por exemplo, em 1998, já não é elencado para o estudo. Então, nesse sentido, no registro, havia mais de 161 mil pacientes que atendiam esses quesitos, mas a gente está considerando aí a faixa etária, e nessa faixa etária, então, se restringiu para 15.171. Quais foram os critérios aqui de exclusão? Alguns em que o sexo não estava ali registrado, alguns que não eram, que passaram pelo procedimento ali, mas que não eram residentes do estado, também foram excluídos, e aqueles que, na verdade, não era o procedimento INDEX, né? Eles já estavam passando por um segundo, terceiro, enfim, cateterismo.
E aí, para garantir que a tendência de indicação do cateterismo não iria modificar ali as tendências, porque isso também poderia ocorrer, né? Assim, de repente, ao longo desses 16 anos, eu passei a ser mais conservadora, né? A cardiologia tenha passado a ser mais conservadora ou mais invasiva, e isso mudar o percentual de pessoas passando pelo exame, isso poderia criar um viés, né? Para o meu estudo, se eu estou avaliando tendência. Então, nesse caso, para garantir que não houve nada nesse sentido, eles fizeram também uma análise através dessa tabela S1, que está no material suplementar, para avaliar os percentuais de indicação dos cateterismos, seja por síndrome coronariana aguda, por angina estável ou por outras indicações. E perceberam que não haveria esse viés na análise. Tá? As proporções foram bem semelhantes ao longo do tempo. Os critérios de exclusão, como a gente já até falou aí ao visualizar aquele primeiro fluxograma, era já um diagnóstico antigo de infarto ou de doença coronariana através de cateterismos pregressos, ou que já tenha passado também por revascularização, tá? Então, esse também não seria considerado no estudo. Ou aqueles pacientes nos quais o sexo não estava definido no registro, ou não eram residentes do estado. Bem, quais as variáveis, então, que foram consideradas? Os fatores de risco, as comorbidades e a apresentação clínica. Fatores de risco. Foram considerados 5 principais fatores de risco: dislipidemia, hipertensão, diabetes, e estes eram considerados se ou o próprio paciente informasse, ou algum médico já tivesse detectado e registrado ali no prontuário, ou o paciente tivesse uso de antihipertensivo, hipoglicemiante ou hipolipemiante. Outro fator de risco considerado é o tabagismo, e aí, de acordo com o relato do paciente, e a obesidade, que foi considerada através do IMC, calculado ali no momento do procedimento do cateterismo, no caso, através do peso e da altura. E outras comorbidades foram também avaliadas no registro, mas as que a gente vai discutir, sobretudo, são essas 5 que eu destaquei. A respeito dos sintomas, em relação às síndromes coronarianas agudas, ou até mesmo no caso de angina estável, ela foi descrita de acordo com o que estava ali no prontuário do paciente no sistema. E as manifestações relacionadas às síndromes coronarianas agudas estavam disponíveis somente a partir dos procedimentos de 2012 a 2016. Então, teve uma perda em relação à manifestação clínica inicial, né? Uma vez que o estudo foi de 2000 a 2016. Em relação à doença coronariana, ao achado angiográfico, foi determinada ali no cateterismo, e o procedimento também era classificado como de emergência, urgência ou eletivo. E como que isso foi considerado no estudo? Emergência, se não poderia ter nenhum atraso, né? Fazer imediatamente o cateterismo. Urgente, que fosse feito antes da alta hospitalar, ainda, né, durante aquela internação. E eletivo, ele seria agendado, sendo feito no próximo horário disponível, mas não configurasse nem urgência nem emergência. As informações a respeito da mortalidade abrangeu todo o estudo do período de 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2016, e foi cruzada ali com o sistema de estatística vital canadense. Em relação à avaliação ética, o estudo foi aprovado na universidade, e o consentimento informado não era necessário, porque as informações eram não identificadas e eram as informações ali do registro canadense do British Columbia, do estado. A análise estatística, tanto as características basais, as características clínicas na apresentação, as indicações para o procedimento do cateterismo e as variáveis do procedimento, elas foram classificadas
se eram variáveis categóricas, a gente já vai falar sobre isso no próximo slide, foram vistas suas frequências e percentagens. E se eram variáveis contínuas, foram calculadas suas médias e os primeiro e terceiro quartis. Para avaliar as diferenças sexuais nas variáveis categóricas, foi usado o π², e nas variáveis contínuas foi usado o teste de Wilcoxon. Aí, só para, então, a gente contextualizar, o que seriam essas classificações das variáveis, né? As variáveis, elas são classificadas como quantitativas ou qualitativas, as quantitativas ou numéricas, e as qualitativas ou categóricas. As quantitativas ou numéricas, elas podem ser classificadas como discretas ou contínuas, tá? Como o nome diz, né, quantitativa ou numérica. Ela tem ali uma numeração, as discretas, número de irmãos, número de passageiros, número de integrantes, número de pessoas estudadas. E as contínuas, elas não são números inteiros necessariamente, né? Por exemplo, peso, altura. Altura 1,52, 1,66, então não é um número inteiro. Então, variáveis numéricas contínuas. E as qualitativas ou categóricas, elas já não estão muito relacionadas a números, né? Como o próprio nome diz. Elas avaliam ali uma categoria. Por exemplo, nominais. Ela não necessariamente vai ter uma ordem natural. Por exemplo, cor da pele, né? Não tem uma ordem natural. Branco, preto, pardo. Sexo, feminino ou masculino. Não tem uma ordem natural. Já as ordinais segue uma classificação, por exemplo, o tamanho, pequeno, médio ou grande, a escolaridade, a classe social. Então, essas seriam as variáveis qualitativas ordinais. E aí, isso é bem importante na hora de, vou só voltar, né, da gente, por exemplo, avaliar as características básicas. Se eu estou trabalhando com uma variável categórica, eu vou tratar das suas, no caso do estudo, eu trazer como percentual ou frequências. E se são variáveis contínuas, médias e quartis. Tá? Para que, ao longo desses 16 anos, mudança ali populacional em relação à estrutura etária, ou proporções de homens e mulheres que pudessem ocorrer ao longo desses 16 anos não afetassem também a análise e criassem viés, foi então feita a padronização, tanto pela idade quanto pelo sexo. E aí considerou os grupos etários de 19 a 40, 41 a 45, 46 a 50 e 51 a 55, essa última só para mulheres, tá? Porque os homens, ele optou por determinar como prematura de 19 a 50 anos, e para as mulheres de 19 a 55. E aí essa padronização foi feita de acordo com a população do Canadá, considerando o ano de 2016. Essa foi a população padrão considerada. As tendências temporais, daqueles 5 principais fatores de risco que foram destacados, foi analisado, foi obtido através de modelos de regressão logística, considerando o ano, o sexo o ano e o ajuste pelo sexo e pela idade. Os pacientes foram categorizados de acordo com a apresentação desses fatores de risco, usando percentuais e também estratificados por sexo e faixa etária. E o número médio de fatores de risco foi plotado, né, por sexo a cada ano, e a tendência desse comportamento dos fatores de risco foi ilustrado usando o método de suavização Loess, que você pegar ali um gráfico de dispersão, como por exemplo esse, e através de modelo estatístico você ter essa linhazinha que você consegue visualizar. E é claro que isso é um modelo estatístico que é calculado, né? Para entender o comportamento dessa tendência.
Isso tanto para dispersão como para tendência temporal, isso é utilizado. Bem, as taxas de mortalidade não ajustadas, considerando também os erros padrão, o erro padrão, por sexo foi estimada para 30 dias, 1, 3, 5 e 10 anos, usando o método de Kaplan-Meier. A gente vai, nos resultados, ver direitinho como são esses gráficos. E os fatores associados à mortalidade foram avaliados usando modelos de regressão multivariável de Cox. E as 23 covariáveis foram consideradas na seleção: sexo, idade, o ano do procedimento, me perdi ali. Essa covariável aqui, desculpa, não estou sabendo explicar exatamente. Mas o índice de massa corporal, o status em relação ao tabagismo, nunca ter fumado, o tabagismo pregresso ou atual, as comorbidades, insuficiência cardíaca, hipertensão, dislipidemia, diabetes, doença vascular periférica, doença cerebrovascular, doença do trato gastrointestinal ou hepático, insuficiência renal, doença pulmonar ou malignidade, a extensão da doença coronariana, menor que 2 vasos ou 3 vasos, que nesse caso incluía então também o tronco da artéria do lado esquerdo. A urgência, né, ou emergência, ou eletividade do procedimento, a fração de ejeção menor ou maior que 50%, a revascularização, se foi realizada ou não, e os fatores complicadores ali de desfecho, né, insuficiência cardíaca, instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico. A revascularização, seja no momento do procedimento, né, do cateterismo ou após, foi modelada como uma covariável tempo-dependente, foi calculado o risco relativo e intervalos de confiança para cada um daqueles preditores. Todas as análises foram realizadas utilizando o software SAS, versão 9.4, e as figuras foram geradas usando o programa R, essa versão, 1.1.383. Então, mais uma vez, aquele fluxograma, né, mostrando 161 mil pacientes passaram por cateterismo, de acordo com o registro canadense, mas nossa restrição ali em relação à idade estudada foram 15.171, foram excluídos 68 desses 15 mil, porque a informação do sexo não estava ali no prontuário. Então, 15.103 atenderam aos critérios de inclusão. Entretanto, 399 foram excluídos, inicialmente porque não eram residentes do estado de British Columbia, e 2.185 foram excluídos porque aquela não era a primeira apresentação da doença coronariana, tá? Ou já tinham passado por revascularização anterior, ou já tinham feito algum cateterismo anterior, e já tinham esse diagnóstico. Então, no final, foram incluídos na análise 12.519 pacientes. Em relação às características desses pacientes, a gente até também já falou sobre isso em outra ocasião, né? Apesar de ser uma avaliação que a gente está testando diferenças sexuais, infelizmente só 30% era mulher, desses 12 mil estudados, né? Mas como era um estudo, né, do registro, atendeu ao que estava como critério de elegibilidade, né? E aí a gente vê que, em relação aos fatores de risco, a gente tem um percentual significativamente maior de diabetes entre essas mulheres, de hipertensão entre essas mulheres e de obesidade entre essas mulheres. Bem, em relação à incidência a taxa de incidência da doença aterosclerótica cardiovascular, a gente pode observar que, de uma forma global, não segmentando ali para a faixa etária, esse primeiro gráfico A,
essa incidência variou de 18 a 23 entre as mulheres ao longo desses anos e de 45 a 53 entre os homens ao longo desses anos de estudo. E quando a gente se manteve bem relativamente estável, tanto em relação ao global, quanto a gente olha também por faixa etária, né? Aqueles 4 grupos etários que a gente definiu, no caso 4 para mulheres e 3 para homens. Em relação à prevalência dos fatores de risco, esse foi um achado assim, bastante expressivo, porque foi visto que desses pacientes, 92% tinham pelo menos um potencial fator de risco modificável, e isso chamou atenção para a carga de fatores de risco. O fator de risco mais comum foi a dislipidemia, acometendo 47,1% dos pacientes, sendo que 45% entre as mulheres e 47,8% entre os homens, um pouco mais entre os homens. A hipertensão esteve presente em 42,5% desses pacientes, sendo mais comum entre as mulheres, 48,7% das mulheres hipertensas e 39,8% dos homens, isso de forma significativa. 43,3% eram fumantes atuais, né? E 22% tinham histórico de tabagismo pregresso, e nesse caso não houve diferença significativa entre homens e mulheres nesses percentuais. A obesidade foi foi quantificada em 36,8% dos pacientes, também mais comum entre as mulheres, 39,3% das mulheres e 35,6% entre os homens, e essa diferença significativa. E diabetes foi vista em 18,7%, também mais comum entre as mulheres, 26% das mulheres e 15,5% dos homens no estudo. Só fazendo uma interrupção aí rapidinho, Camila, volta no próximo anterior. Né? Porque você tinha falado dessa tabela, mas eu achei bom você trazer esse texto ao lado. Em que sentido? Porque eu acho que a primeira vez que você passou essa tabela foi muito rápido. Talvez não tenha dado tempo de todo mundo olhar e realmente perceber o que você estava querendo dizer, né? Porque essa tabela traz basicamente a comparação entre homens e mulheres nessas características iniciais. E aí, a partir do momento que você acabou pegando o texto e mostrando assim, quando ele localiza na população geral quanto é que estava, e aí se foi mais prevalente em homens e mulheres, acho que deu para todo mundo visualizar melhor, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora de for apresentar, para não sair falando rápido, para dar tempo das pessoas enxergarem o que você está falando, né? Porque acho que uma coisa que é importante chamar a atenção de todo mundo em relação ao valor de P. Então, porque ele fez o teste, no caso, aí, o Q quadrado, né? E a partir do teste do Q quadrado, que ele obteve esses valores de P, que pôde determinar o que foi mais prevalente em homens, o que foi mais prevalente em mulheres, e o que foi similar em ambos os grupos. Então, quando a gente traz um resultado, é importante na nossa rotina, especialmente aqueles que têm menos familiaridade, conseguirem ver o que da tabela diz o que o autor está falando. Tá? Então, assim, porque aqui a gente tem uma população que é desequilibrada em relação a homens e mulheres, como você falou. Então, a gente tem 3.811 mulheres, 8.708 homens, 30% só de mulheres. Ele até coloca que alguns dados são ajustados em função do sexo e da idade, tentando eliminar o viés, mas assim aqui, né? Ele comparou os números em valores absolutos ou em valores relativos. Então, assim, é importante visualizar que quando ele fala que foi maior ou menor, ele teve um número absoluto, ele calculou
percentuais, para comparando os percentuais, ver o que era mais prevalente em homens, o que era mais prevalente em mulheres e tal. E aí ele usa o termo comum, eu acho que você, como está fazendo a apresentação com texto em inglês, está tirando exatamente como ele colocou, eu só acho que o mais, minha opinião, né, pode ser uma nitidez minha, que era mais interessante ele usar o termo mais prevalente em homens do que em mulheres, né? Porque esse cálculo que ele fez, epidemiologicamente, se eu não me engano, é uma determinação de prevalência. Então, talvez o termo mais interessante dele abordar seria a prevalência, né, em relação a esses dados. Mas todo mundo conseguiu enxergar direitinho o que a Camila está mostrando? Beleza. Qualquer dúvida, tá? É porque geralmente a gente não interrompe, deixa falando, mas às vezes eu penso que se a gente não interrompe, chega lá atrás, a gente não consegue lembrar de tudo que era interessante falar. E aí pode acabar demorando mais tempo. Então eu vou evitar, mas se for algo assim que eu acho, tá? E aí, se vocês também tiverem alguma dúvida que não quiserem deixar para o final, tá bom? De repente aquela dúvida compromete o entendimento do que a gente vai falar logo a seguir, né? Bem, e aí para avaliar então essa tendência temporal, a gente vai falar aqui de cada um desses 5 principais fatores de risco. Em relação à dislipidemia, a dislipidemia decresceu ao longo desses anos de estudo, e após o ajuste para a idade, esse decréscimo foi de 3,1% entre os homens e de 4,8% entre as mulheres. O tabagismo também decresceu ao longo do tempo de estudo, e em ambos os sexos, em 1,9% para homens e 1,1% para as mulheres, e essa diferença não foi significativa. Já em relação a diabetes, aos outros 3 fatores de risco, e aí diabetes cresceu de forma significativa, tanto em homens quanto em mulheres, mas em 2,8% entre homens e 1,4% entre as mulheres, e aí ao longo do tempo, mas conforme a gente já tinha visto na tabela anterior, em termos de prevalência, era mais prevalente entre as mulheres, mas aqui ele está analisando ano a ano aqueles pacientes que foram submetidos ao cateterismo. Tá? Em relação à obesidade também, foram vistas taxas crescentes ao longo do tempo, em ambos os sexos, 1,4% de aumento ao ano em homens e 0,7% de aumento ao ano entre as mulheres. E a hipertensão também cresceu, 2,7% entre os homens e 0,6% entre as mulheres. E mais uma vez, a carga, né, dos fatores de risco, sobretudo os fatores de risco cumulativos, ou seja, esse somatório de fatores de risco, foi um dado que chamou também muita atenção. Como a gente falou lá no início, 92% dos integrantes, dos pacientes, tinham pelo menos um fator de risco. E isso cumulativamente. 29,8% tinham 2 fatores de risco, 21,9% 3 fatores de risco, 11,7% 4 desses 5 fatores de risco principais que a gente está abordando, e 3,4% tinham os 5 fatores de risco destacados no estudo. Bem, o número dos fatores de risco variou de acordo com a idade, e essa carga foi menor no grupo etário, faixa etária mais jovem, e entre as mulheres o número de fatores de risco foi maior por pessoa e por ano durante todo o período do estudo. Então, foi mais marcante entre as mulheres e de forma significativa. Essa tabelinha aqui não dá para ver muito bem, mas eu vou partir ao longo dos próximos slides que a gente está falando a respeito, tanto da apresentação clínica, da angiografia, né, do cateterismo e da revascularização. Então, a maior parte dos pacientes
se apresentava com síndrome coronariana aguda, seja com supra ou sem supra. E aí a gente percebe que em torno aí, 74,4% era o síndrome coronariana aguda, 71,7% entre as mulheres e 75,6% entre os homens. Em relação à manifestação clínica, o que foi destacado é que as manifestações atípicas eram mais comuns entre as mulheres. 4,1% de manifestação atípica entre as mulheres e 2,5% de manifestação atípica entre os homens, o que também foi significativo. Em relação à extensão da doença coronariana visualizada através do cateterismo, ela teve maior gravidade entre os homens, 48% dos homens e 38% das mulheres tinham dois ou mais vasos com comprometimento maior que 50%. E as mulheres foram menos frequentemente submetidas aos procedimentos em caráter de emergência, 19,8% das mulheres versus 24,9% dos homens, e também foram menos submetidas à angioplastia, 55,9% das mulheres e 64,7% dos homens, ambas as análises com significância estatística. Bem, em relação às taxas de mortalidade e a tendência temporal, né? 8% do total, sendo 10,3% das mulheres e 7,1% dos homens, morreu ao longo do período do estudo. Então, a gente verifica que isso foi mais significativo entre as mulheres. E tanto quando a gente avalia 1 ano, 3 anos, 5 anos ou 10 anos, a mulher teve uma mortalidade maior ao longo de todo esse período. E a gente vê aqui aquele gráfico que eu falei em relação à taxa de evento, né, e a mortalidade, a gente falou que seria o Kaplan-Meier. Em geral, é bem mais comum a gente ver o gráfico ao contrário, né, porque ele seria mais comumente um gráfico de sobrevida. E aí a gente vê a linha descendo ao longo do tempo. E aqui está sendo o contrário, que a gente está vendo a mortalidade ao longo do tempo. Tá? Então, a gente vê que é mais destacada aqui entre as mulheres que entre os homens e de forma significativa. Bem, quando a gente analisa por grupos, de acordo com aquelas faixas etárias, né, que a gente destacou inicialmente, essa significância de diferença sobretudo nas mulheres mais jovens, seja no grupo de 19 a 40 anos e também de 41 a 45 anos, em que a gente vê aqui o P, no primeiro grupo, 19 a 40 anos, mulheres e homens com P significativo, essa diferença na mortalidade. 41 a 45 anos, da mesma forma, o P significativo ao longo de todo o período. E quando a gente já avalia a última faixa etária, que é de 46 a 50 anos, esse P já perde um pouco o significado, perde um pouco não, né? Perde o significado e já não tem a diferença estatística significativa. E o último aqui só tem a curva da mulher, porque na mulher esse grupo etário de 51 a 55 foi visto só entre as mulheres. Bem, isso aqui eu também estou partindo, né, na tabela. Quando a gente faz, então, aquele modelo multivariável de regressão do Cox, tanto hipertensão, diabetes, o histórico de tabagismo atual ou pregresso, doença de multivasos, e também acompanhada por doença cerebrovascular ou doença vascular periférica, foram preditores de um maior risco de mortalidade. Enquanto a dislipidemia, nessa análise da dislipidemia que eu achei um pouco contraditória, né, dizer que seria um fator de preditor de menor mortalidade.
mas ele coloca, né, isso está também mostrado na tabela, a dislipidemia, a revascularização e uma fração de ejeção maior que 50% foram preditores de menor mortalidade. E, fazendo todos os ajustes dessas covariáveis, o sexo acabou não sendo um preditor independente de mortalidade. A gente vai trazer isso para discussão no momento oportuno, né, que a gente está aqui nos resultados. Considerando o efeito do ano de apresentação da síndrome coronariana na mortalidade, foi observada uma redução dessas taxas de mortalidade, tanto em homens quanto em mulheres, no período, sobretudo, inicial do estudo, período de 2004 a 2007, quando comparando 2000 a 2003. Mas, como o estudo vai até 2016, né, o período restante, aí já não houve um decréscimo nessa mortalidade. Houve, então, um decréscimo inicial e uma estabilização dessas taxas a posteriori. Então, inicialmente, houve uma redução de 31%, quando comparado todo o período 2000 a 2007, e os 9 anos seguintes não houve mudança dessa taxa de mortalidade. Então, já na discussão, né, primeiro considerando a nossa análise em relação aos fatores de risco, um percentual de 92% de pacientes tendo pelo menos um fator de risco mostra que essa população estudada ela tem uma alta carga de fatores de risco, apesar ali daquela taxa de incidência, como a gente viu lá no início, né, que se comportou de certa forma estável ao longo do tempo. O estudo Interheart, que foi um estudo bastante notável aí nessa área de estudo, porque contemplou em mais de 50 países sendo estudados, foi publicado em 2004 esse estudo, mostrou que 9 fatores de risco modificáveis seriam responsáveis por mais de 93% do risco de infarto do miocárdio, e isso de forma até mais contundente nos pacientes jovens. Então, quando a gente avalia que a carga de fatores de risco nessa população mais jovem vem se mostrando de forma significativa, isso pode ser um fator a justificar esse comportamento da mortalidade, né, que vem em decréscimo quando a gente olha o todo, mas quando a gente pega a população mais jovem, a história é diferente, né? Esse decréscimo não é tão perceptível. E aí a gente, né, volta àquela discussão inicial, né? As pessoas mais jovens, sobretudo as mulheres, elas acabam sendo, né, não dando tanta importância, tendo menor consciência a respeito do seu risco cardiovascular do que as pessoas com um pouco mais de idade. E acabam não levando tão a sério a importância das modificações do estilo de vida e a redução de risco com os seus provedores de saúde. E além de ser uma carga de fator de risco alta, a gente vê ainda que está em ascensão, né? Quando a gente analisou lá hipertensão, diabetes e obesidade, elas vêm com um comportamento crescente ao longo do tempo. E isso, então, nos mostra uma necessidade de medidas de prevenção, estratégias de prevenção, uma atenção mais fina, né? Mais detalhada ali para essa análise de risco cardiovascular nessa população mais jovem. Tanto também para desenvolver uma maior conscientização e um melhor controle dos fatores de risco nessa população. Outra questão que a discussão também promove é que foi observado um decréscimo no risco de mortalidade de 2000 a 2007 e que após esse período não houve mais esse ganho, né, de risco de mortalidade. E, em paralelo, esse aumento na prevalência de hipertensão, de diabetes e de obesidade. Então, chamando a atenção também que um screening e um tratamento mais efetivo desses fatores de risco
pode ser um fator a contribuir para que a gente volte àquela redução da mortalidade que foi vista inicialmente. Até porque ele considera, né, as informações do Interheart, que foi esse estudo que mostrou que mais de 90% dos infartos em jovens tem essa relação com os fatores de risco. E aí, trazendo um pouco também a discussão das diferenças de gênero, acaba que as mulheres, que a gente viu através dos resultados, que são as que têm esse impacto tanto dos fatores de risco e da mortalidade de forma mais significativa, elas não reconhecem essas disparidades, né? E esforços têm que ser incentivados nesse subgrupo, nessa população. Então, esses achados trazem esses insights, né, em relação à relação de disparidades sexuais, tanto no risco cardiovascular quanto na mortalidade. O ajuste, tanto para as características basais, como também para os confundidores relacionados aos procedimentos, mostra que, apesar, né, quando a gente falou ali das covariáveis, né, quando a gente avaliou o fator de risco, comorbidade, no final das contas, o sexo não seria um fator que tivesse relevância ali na mudança, na comparação de mortalidade. Mas nos fatores de risco, sim. Então, provavelmente, os fatores de risco, as comorbidades e também aquela questão, as mulheres foram menos revascularizadas, foram menos consideradas como um procedimento de urgência ou de emergência, foram menos submetidas às angioplastias, isso tudo pode estar contribuindo aí para esse pior prognóstico entre as mulheres. Ele conclui, né, essa parte dizendo que tanto os fatores de risco e as comorbidades, sendo mais prevalentes, eles provavelmente têm esse impacto na mortalidade que a gente viu, foi mais importante entre as mulheres que entre os homens. Sobre as características em relação à limitação e força do estudo, as limitações, 30% só da população estudada era composta por mulheres, mas foi a avaliação do registro, né? Então fugiu um pouco do domínio ali do grupo de estudo. A natureza retrospectiva da análise, o fato de que muitas vezes esses fatores de risco analisados foram autorrelatados, né? E às vezes até carecendo um pouco de definições padronizadas. O fato de que informações importantes não foram consideradas por não estarem ali de uma forma mais abrangente no registro, como, por exemplo, o histórico familiar, outros fatores de risco importantes que a gente acabou não tratando aqui. Então, isso também foi uma limitação. O fato de que o registro também não teve uma boa abrangência em relação à qualidade, à informação, né, da qualidade do cuidado hospitalar e das taxas de complicação durante a internação hospitalar, e que não levou em consideração também o tratamento médico, né, os medicamentos em uso, tanto antes quanto depois do cateterismo. E o ponto forte, né, do estudo é que incluiu todos os procedimentos invasivos, todos os cateterismos realizados nessa província, no British Columbia, ao longo desse período de tempo, né, de 2000 a 2016, que é um período considerável, numa população de uma faixa etária mais jovem, que muitas vezes não é a prioritária ali na análise de avaliação cardiovascular, com um diagnóstico firmado, né, e documentado de doença coronariana através do cateterismo. E, como conclusão, a incidência de primeira apresentação de doença coronariana não declinou, né, nos pacientes jovens do British Columbia de 2000 a 2016,
existe uma alta carga de fatores de risco e, inclusive, alguns com prevalência crescente, né, nessa coorte, o que combinado com o achado, né, das altas taxas de mortalidade crescentes, sobretudo na mulher jovem, nos mostra aí um perfil de risco cardiovascular desfavorável, um perfil de comorbidades desfavorável, mostrando, né, indicando a necessidade de um screening mais efetivo, medidas de prevenção primária mais efetivas para esse grupo que muitas vezes acaba não muito consciente a respeito do seu risco e às vezes até negligenciado, seja por autonegligência e acaba também um pouco da abordagem do serviço de saúde, né? E aí eu queria agradecer e já me colocar disponível também para a gente estar discutindo e esclarecendo aí possíveis dúvidas. Obrigada. Bom, Camila, obrigada. Parabéns pela sua apresentação. Tem algumas coisinhas que eu gostaria de perguntar e comentar, mas a gente sempre abre para os meninos antes, né? E depois, de repente, eu abro para a Karine. Bom, então vamos lá. Tamires, você que está aqui perto de mim. Eu queria parabenizar e fiquei curiosa de saber por que as mulheres iam ter 55 anos. Sabe dizer? Na nossa avaliação também de risco cardiovascular, até quando a gente caracteriza, né? Histórico familiar. Vamos falar, será que Camila tem um histórico familiar importante, né, para considerar entre os fatores de risco? O que seria o histórico familiar positivo? Seria, primeiro grau, vamos supor, meu pai ou minha mãe, morreram de infarto? Não, a gente tem que considerar também a idade. Então, para homem, abaixo de 55 e para mulher, abaixo de 65. Por quê? Embora hoje a gente venha cada vez mais visualizando outros modos que a mulher infarta, que não apenas a doença angiograficamente detectada no cateterismo, a mulher tem outros mecanismos, mas se a gente for considerar a estenose coronariana, a gente tem uma certa proteção estrogênica, o que nos faz aumentar essa carga de risco após a menopausa. Então, como a gente teve um certo ganho durante a fase ovariana ativa, aí por isso que a mulher acaba estendendo um pouquinho mais para a gente considerar o risco cardiovascular. Pois é, mas isso era uma coisa que eu também estava na minha cabeça, porque isso é muito falado, né? Todos os trabalhos que dentro da área cardiovascular, que fala de dimorfismo sexual, e aí saindo da questão biológica, e a gente tem a questão de gênero, que é uma outra questão, né? Acho que é algo até que a Karine que está em casa também poderia vir abordar, porque a gente trabalhou muito tempo com animal e era isso, né? Efeito cardioprotetor, do estrogênio e tal. Mas qual idade que a mulher entra na menopausa? Né? Aí também tem uma variação, a gente pode pegar a média, né? Uhum. Mas, para mim, porque tudo isso é uma questão de ponderar. E é você ver o que a comunidade diz a respeito. E vai ter um grupo que vai advogar a favor, vai ter um grupo que vai advogar contra, e você tem que confrontar tudo isso para chegar a uma conclusão. Né? Porque será que, de fato, você ter esse efeito cardioprotetor do estrogênio durante boa parte da vida da mulher justifica você estabelecer pontos de corte distintos? Porque aí, por exemplo, ficou uma parte sem análise. Né? Então, ele viu que tinha diferença entre homens e mulheres em idades mais precoces e idades mais avançadas. Não, mas tipo assim, parou lá nos 50. Por que não, né, avaliar também os homens de 50 a 55 anos? Então, para mim, assim, não me caiu muito bem. Ele podia até falar, não, porque na mulher tem isso, acontece depois. De repente, a falta de diferença será até atribuída à questão da mulher chegar na menopausa, mas eu acho que o que é mais curioso
desse dado é que, em vez de mostrar na idade fértil da mulher um menor risco, mostrou um maior risco. E aí, enfim, isso vai contra um pouquinho o que a gente discute sobre as questões biológicas e pode ir para questões culturais, que a gente até na outra discussão com o Felipe comentou, que isso vai variar, né? Se a gente está falando da Europa, está falando do Brasil, está falando da África, está falando... Porque eu ia até pedir para você repetir isso, já que a gente falou da idade, aí puxou a questão do sexo, né? O que ele quis dizer ali com a questão do sexo em relação às diferenças que as mulheres, elas teriam menos atenção à saúde delas ou um procedimento que é feito? Como que ele justificou isso? Eu não sei se eu compreendi direito. Quando ele pegou aquelas 23 covariáveis no modelo de regressão, definiu o que de fato impactou na mortalidade ou não, o sexo, nessa análise multivariável, não foi determinante para dizer um melhor ou um pior prognóstico. Entretanto, os fatores de risco foram, né? Hipertensão, diabetes, obesidade. O baseline lá, da prevalência. E como eles são importantes, a mulher mostrou ali que significativamente ela, pelo menos no grupo do registro, ela apresentava esses fatores de forma mais prevalente que os homens. Então, por mais que o sexo, na análise de prognóstico, não foi importante. Mas a hipertensão foi importante e a mulher tem mais hipertensão que o homem. Diabetes foi importante e a mulher tem muito, né, significativamente mais diabetes do que o homem. Obesidade também. A revascularização. O homem foi muito mais revascularizado que a mulher. Então, ele quis dizer isso. O sexo não foi, mas indiretamente foi porque os fatores que foram, a mulher acabou sendo mais prejudicada. Porque ele viu todos esses... Ele começou fazendo a comparação entre os grupos no baseline e depois foi fazendo ao longo do tempo. E ao longo do tempo viu que continuava a diferença em alguns fatores de risco. E aí depois ele foi ver o que interferia ou não nesse prognóstico. E aí foi quando ele foi ver o que interferia ou não, que ele viu que o sexo não interferia, porém os fatores de risco, que tinham uma diferença lá atrás em relação à prevalência do sexo, tinha. Mas é porque eu acho que você falou alguma coisa, que ele disse que as mulheres... alguma coisa de cuidado, de não valorizar. Mas ele, na verdade, ele coloca isso na discussão, né? A mulher jovem, né? A gente passou agora pelo Outubro Rosa. O que a gente tem que estar alerta, né? De fazer nossa mamografia, de fazer toda a avaliação ginecológica e muitas vezes a gente, coração não, precisa, né? Então a gente não tem muito essa... A gente não, a comunidade, a sociedade, não tem essa ênfase. Isso precisa ser enfatizado. Não, assim, eu até entendo que, de repente, as mulheres em idade fértil, ou mais madura mesmo, tem aquela questão, né? A visita ao ginecologista todo ano, fazer preventivo e tal, e talvez não vá ao cardiologista todo ano. Mas a grande questão, o homem jovem, ele vai ao cardiologista todo ano? Porque eu entendi, posso entender errado, que ele quis dizer que a mulher dava menos atenção do que o homem. E assim, isso para mim foi uma mudança de paradigma, porque assim, o que eu já vi muito sendo discutido foi da atenção, do autocuidado da mulher ser maior do que do homem. Então, achei curioso ele colocar isso. Tudo bem que pode não ser o nosso foco principal, mas uma coisa é o universo feminino, o que é o foco principal, o que é o foco secundário. Outra coisa é tentar comparar o universo feminino com o universo masculino e, de repente, querer dizer que aquelas doenças, os fatores de risco eram mais prevalentes nas mulheres, porque, de repente, as mulheres não davam tanta atenção à parte cardiovascular, o que sugeria aí, eu acho que por eliminação, que o homem desse. Mas eu achei meio... assim, eu não vi essa parte se ele fundamentou com alguma referência, com algum estudo, mas o pouco que eu me lembro, assim, me parece um tanto especulativo nesse sentido. Porque talvez o homem não tenha um autocuidado
porque o homem não vai nem no urologista, nem no cardiologista numa idade mais jovem, né? Então, assim, achei curiosa essa colocação dele. E a nossa discussão, na realidade, Brasil, se a gente fosse ver uma prevalência maior em mulher, a gente ia levar, talvez, para um outro nível de discussão. Em que sentido? Não o autocuidado, mas justamente as outras questões da vida que a mulher está suscetível e o homem não está, e que pode fazê-la adoecer mais. O que talvez uma realidade do Canadá não faça sentido. Seja algo da realidade brasileira. Então, só retomando um ponto que a gente discutiu na sua outra apresentação, que o Felipe estava presente, e a gente desenvolveu um pouco mais isso, acho que essa questão cultural e o que faz sentido no local, o que faz sentido no outro, né? Esse contraponto para poder, na sua discussão, ver o que seria mais preponderante, acho que é importante ficar de alerta, né? É super importante, né? Porque a gente está considerando o peso de cada uma dessas características, mas a população que está sendo estudada, né, é totalmente diferente em seus hábitos, em sua cultura. Então, isso na própria alimentação, né? Precisa ser enfatizado, né? Na hora que a gente estende um resultado visto num grupo para generalizar, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes isso não se aplica e existem outras questões. Até eu acho que ele quis talvez dizer aí também em relação a essa questão da idade, né? Seja, mais uma vez, mostrar que doença cardiovascular não é mais coisa de velho, como era encarado até um tempo atrás, né? Que está cometendo camadas mais jovens da população e principalmente associado, de repente, a hábito de vida, né? Eu sim, entendi que ele estava querendo levar algo nesse sentido. Ao aumento dos fatores de risco, né? Aumento de diabetes, de hipertensão, de obesidade. E também, de repente, a gente partir de uma premissa de que, não, a taxa de mortalidade está reduzindo. Está reduzindo quando a gente não analisa por grupo etário, né? Porque no grupo mais jovem, sobretudo entre as mulheres, a realidade não é essa. A gente pode ser dotada de um otimismo, mas que por faixa etária a gente precisa olhar de uma forma mais cuidadosa. Mari? A minha dúvida estava bem ligada com isso que vocês discutiram na análise do resultado de mortalidade. Eu acho que a faixa etária de 19 a 40 era maior do que 51 e 55. 50 a 55. Aí eu fiquei nessa dúvida, meu Deus, como assim o pessoal mais velho tem menos, morre menos do que aqueles que são mais novos? Principalmente nas mulheres. Então, existe uma questão da nossa circulação colateral, né, da coronariana. À medida que a gente vai envelhecendo, a demanda, né, nutricional e de oxigênio do músculo cardíaco vai fazendo com que a gente crie a rede colateral. O mais jovem tem menos. Então, muitas vezes ele acaba passando por eventos mais críticos e mais graves, porque ele não tem uma rede colateral tão bem dotada quanto as pessoas com mais idade. Daí a importância dúvidas também, né? Daí a importância de atividade física, que é uma forma de recrutar essa circulação colateral. Os eventos coronarianos nos jovens são mais... Aquele jogador de futebol eventual, jovem, é mais complicado, né? E quando acontece alguma coisa, já é um desfecho, né? E aí, Sara? Obrigada. A minha dúvida é uma coisa que a Tamires perguntou, que eu tinha até anotado, né, a respeito da diferença da idade, mas você não respondeu. Natan? Primeiro, parabenizar, né? Obrigada. Eu fiquei com uma dúvida. Você falou da redução, acho que foi da taxa de mortalidade entre 2000 e 2007. Tem alguma explicação de
que essa taxa reduziu? Então, nessa época, muitas campanhas foram incentivadas para trazer essa questão, né? Para chamar a atenção do risco cardiovascular, da importância da prevenção. Então, isso foi muito enfatizado, foi quando foram criadas, por exemplo, o Go Red for Woman, que é, né, chamando a atenção para a mulher. Então, esses esforços foram mais contundentes nesse período. E ao longo do tempo isso foi se perdendo um pouco. Então, tem um pouco dessa explicação, além também daquela explicação inicial, né? As taxas de mortalidade, elas vêm sim caindo. Só que quando a gente olha o contexto total, e daí a importância da gente pegar faixas etárias mais jovens e avaliar se isso se reproduz no mais jovem também. E aí até 2007 veio caindo, mas de lá para cá, de 2007 até 2016, no caso, né, foi quando tem o estudo, isso não foi mais verificado. Camila, eu queria que você comentasse um pouquinho por que você escolheu esse artigo para a gente discutir e, de repente, tentando fazer assim, um paralelo, né, em relação ao seu projeto, em relação ao banco de dados que ele utilizou e que você trabalha. Esse estudos semelhantes a esse, né, eles têm uma relação importante com o que a gente está estudando, uma vez trazer à tona essa discussão, né, da importância da conscientização da mulher em relação ao seu risco cardiovascular, da importância de que a mulher morre do coração, né, ter essas campanhas inicialmente, né, e aí, sobretudo ao nível internacional, quando elas questionavam as mulheres, elas não entendiam, assim, não manifestavam que a principal causa de morte entre as mulheres é a doença cardiovascular. Então, existe ainda um pouco desse desconhecimento. Então, trazer isso para a discussão é muito importante. Um aspecto importante que a gente está trabalhando na nossa pesquisa, que aí nesse estudo não foi trabalhado, não foi verificado, foram as questões socioeconômicas, tá? No nosso estudo a gente está avaliando como que o IDH distinto, que aí está avaliando escolaridade, longevidade e renda, pode ser um fator a justificar maior ou menor mortalidade entre as populações. Isso esse estudo não enfatizou, mas cabe aquela menção que a gente fez de que é uma outra realidade, é uma outra condição de vida também. Então, nesse aspecto, o primeiro artigo que eu apresentei já era bem mais em torno desse assunto, né, dos componentes socioeconômicos na mortalidade cardiovascular. Mas, de qualquer forma, embora esse não aborde esse assunto, que para a gente é muito importante, mas ele traz, né, a importância da conscientização da mulher, o fato de que mulher morre sim do coração, que os fatores de risco vêm crescendo, isso também é uma realidade em nosso meio, a gente tem pesquisas que mostram isso. E em relação ao banco de dados, a gente também está utilizando um banco de dados de acesso público, que é o SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade. Nesse caso aqui, não, como o trabalho utilizou, ele não viu apenas mortalidade, ele viu fatores de risco, indicação, né, do cateterismo, e manifestação clínica, e se foi revascularizado ou não. Então, esse registro propriamente cardiológico desse estado permitiu uma série de análises, né? E a gente já não tem esse tipo de informação em nosso meio. A informação que a gente tem é a informação de mortalidade, que é através do site do DataSUS, que é trazendo então o SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, em que traz os óbitos e que a gente consegue segmentar ali de acordo com o ano, de acordo com a etnia, de acordo com os grupos etários.
e consegue cruzar também com dados, por exemplo, socioeconômicos e outros dados, mas, sobretudo, captados através do censo. Tá? Então, essa é uma diferença do que foi feito no trabalho e do que a gente está fazendo aqui, mas também em termos aí do que a gente tem de acesso, né? A gente carece um pouco em relação a essas informações pormenorizadas. Mas eu penso que a escolha do artigo girou, sobretudo, em torno do destaque em relação à doença coronariana na mulher, a mortalidade, o fator de risco, em homens e mulheres, né? Não apenas na mulher, mas que, infelizmente, existe um pouco dessa falta de consciência, porque, por exemplo, se nós formos, vou marcar meu médico, minha médica, um ginecologista, e se um rapaz, eu vou fazer um check-up, não digo que ele vá num cardiologista, mas ele provavelmente vai num clínico, que vai verificar a pressão, que vai, né, fazer toda aquela análise de risco, e o homem, muitas vezes, se ele tem essa motivação de procurar, ele sabe que o risco dele é, sobretudo, cardiovascular. Então, ele vai voltado para esse foco. A mulher, muitas vezes, não. Né? Ela não vai com foco de que preciso ver como está meu coração. Ela acaba se dispersando. E os focos que são importantes também, né? Eu fico, às vezes, receosa de falar assim, então não tem que dar importância. Tem que dar importância, mas não negligenciar a saúde cardiovascular. Karine, você está nos ouvindo? Eu não estou ouvindo você. Não está aparecendo microfone nenhum, nem aberto, nem fechado. Não estamos te ouvindo, só estou te vendo. De repente, Karine, sai e entra de novo, porque a gente não está ouvindo você, não está aparecendo. Tá me agora ouvindo? apareceu o microfone. Fala. Tá. Agora Bom, Camila, eu queria parabenizar você primeiramente pela apresentação, tá? Foi uma ótima apresentação, você sempre muito calma, né? Muito convicta daquilo que você quer falar. Achei muito interessante você trazer os seus slides, né, em inglês. Já é uma coisa que a professora Cristiane sempre tentou incentivar a gente nessa questão da internacionalização e tal. Então, eu te dou os parabéns porque você falou, lendo os slides, né, falando o que estava escrito em inglês com muita naturalidade. Então, queria te dar esses parabéns também, tá? Bom, em relação ao artigo, eu anotei algumas coisas, mas que ao longo da sua apresentação você já foi respondendo, né? Então, eu tinha elencado aqui sobre o critério de exclusão, né? Se envolvia a utilização de algum fármaco, algum medicamento que pudesse, né, ser um viés para esse estudo, e você falou que sim, né? Antihipertensivos, remédios para diabetes, né? Você acabou mencionando. Eu também achei bem interessante ele avaliar várias variáveis, né? Fatores de risco, sintomatologia, então ele foi bem completo no estudo dele. E também foi um trabalho bem minucioso, né? Porque foi um trabalho prospectivo aí de 2000 a 2016, né? Então foi um grande trabalho. E aí, também como forma de complementar aquilo que eu falei inicialmente com você, te dando os parabéns, eu achei muito interessante o quadro que você trouxe na parte de análise estatística para falar sobre a classificação das variáveis que você falou, né, de discreta, e aí ela pode ser quantitativa, ela pode ser qualitativa, porque é uma coisa que a gente vê em bioestatística, né, mas é uma coisa que se você não está ali na lida, infelizmente você não vai acabar se recordando sempre, né, ainda mais você que trabalha com indivíduos, né, estudos clínicos, então existem muitos métodos estatísticos que vão ser aplicados, né, de forma distinta do que aquilo que a gente aplicaria, por exemplo, numa pesquisa básica, por exemplo, né. Agora, em relação ao artigo especificamente, eu também fiquei meio assim quando vocês mencionaram sobre essa questão do sexo, né, eu sempre
acabo mencionando, mas até teve uma apresentação que a professora Cristiane falou que a gente sempre tem que estar observando aquilo que ele está avaliando, né, para a gente poder dizer se de fato a mulher vai ter esse papel cardioprotetor ou não, né? Então, por isso que eu acabei nem anotando aqui. Mas eu percebi que em relação ao primeiro gráfico, inclusive, que ele mostra para falar sobre a questão do risco aterosclerótico, e alguns outros gráficos também um pouco mais à frente, ele só colocou até 2015. No entanto, ele avaliou esse estudo até 2016. Então, eu não sei se foi algum erro de digitação ou se existiu algum porquê, né, dele trabalhar aí até 2015. Eu não confesso que eu não percebi se ele trabalhou em unidades, né, de 5 em 5 anos, de repente, essa seria uma explicação, mas foi uma coisa que eu acabei anotando aqui. Não foi até 2015, não, Karine, é porque no gráfico dele ele está colocando de 5 em 5 anos como é que diz? Oi? Os intervalos. Então, esqueci Gente, meu Gradação. Deus. Mas não era isso que eu queria falar, não. Mas enfim, né? A marcação dele foi de 5 em 5 anos. Mas ele mediu ano a ano, até 2016. Se você for contar as bolinhas, você vai ver que tem todas ali. Eu não vi nenhuma faltando, não. Entendi. Eu olhei assim em relação ao tempo, né? E aí a escala. A escala. E aí eu achei que poderia realmente ser por esse fato, né? Dele estar avaliando aí essas unidades, essas casas, né? De 5 em 5. Em relação aos fatores de risco, eu achei que foi bem variável, né, a análise estatística que ele teve em relação ao sexo, né? A gente observa que tem alguns parâmetros, né, algumas predisposições cardiovasculares que vão ser mais incidentes no homens, outras vão ser mais nas mulheres. Eu acho que, como um todo, ele obteve uma resposta focando nas mulheres, dizendo que elas teriam menor predisposição, né, esse risco aterosclerótico, mas eu acho que em relação a tudo que ele avaliou, achei que ele foi bem... as respostas foram bem moderadas, se eu posso assim dizer, né? Mas, assim, como um todo, eu gostei do trabalho, né? Eu achei que ele foi bem amplo, como eu mencionei anteriormente. Eu acho que você apresentou muito bem, ok? Então, acho que seriam as minhas considerações. Te agradeço, Karine. Obrigada, você sempre contribuindo com as suas colocações. Muito obrigada, tá? Obrigada, Karine. Agora eu vou acender a luz que eu queria comentar algumas coisas. Você senta aqui no meu lugar, que a gente troca de lugar. Pode sentar aí. Porque assim, o que eu queria comentar com vocês, né? A gente está num grupo de pesquisa e tem alguns trabalhos caminhando em paralelo, mas que são, como vocês já puderam perceber, bem diferentes uns dos outros. A gente tem como cerne principal as ciências cardiovasculares, mas a gente tem um que fala de farmacologia clínica e está vendo, né, associados ao uso de antirretrovirais, desfechos cardiovasculares, então tentando rastrear esses eventos adversos associados a uma farmacoterapia específica. E aí o que a gente vai avaliar, né? Não só a presença lá de doença arterial coronariana, hipertensão e tal, como algumas medidas bioquímicas para tentar até traçar talvez um mecanismo bioquímico, né, para aquela alteração tá acontecendo. Então, está previsto lá que o Felipe ele tem avaliação de índice de massa corporal, circunferência abdominal, nível plasmático lá de DNA mitocondrial, de interleucina 6, relacionar com carga viral. Então, assim, medidas bem diferentes do que a gente vê no estudo da Camila, né? Que a gente tem a questão de prevalência, taxa de mortalidade e tal, que já são medidas bem diferentes do que a gente vê no trabalho do Ives e da Karine, né? Então, assim, olha o universo de análise de dados que a gente tem que lidar, né? Então, eu já sugeri para vocês alguns vídeos para acompanhar melhor o tipo de análise que vem desse projeto de reposição de fármacos em sílico, baseado na biologia dos sistemas. Então, espero que vocês tenham conseguido assistir esses vídeos para melhor compreensão
desses artigos. A gente viu, por exemplo, que a curva ROC estava presente tanto em artigos relacionados ao reposição de fármacos e também da farmacologia clínica, mas nem sempre a gente tem essa interface. E assim, aqui a gente viu análises outras, né? Então, acho que foi muito bom realmente a Camila começar falando nessa parte estatística, a diferença entre variável categórica, variável contínua, e aí você tem aquele fez, né, o teste Q quadrado, mas será que só o teste Q quadrado é possível? E o teste de Fischer? Mas por que ele usou o teste Q quadrado e não o teste de Fischer? O teste de Fischer a gente pode ter aquela tabela, né, quadro 2x2, no Q quadrado também, mas no Q quadrado a gente pode ter 2 por N, vários, né? Então, como uma população grande, faz mais sentido, é mais adequado a gente ter o Q quadrado do que o Fischer, né? Mas para populações menores, para analisar essas variáveis que são categóricas. Então, eu selecionei também uma série de vídeos que eu vou colocar a lista para vocês depois para fazer esse tipo de análise, né? Fazer esse tipo de distinção. E aí, em relação às variáveis contínuas, né? Que a gente já tem ordens de grandeza associadas, como ela falou, a gente pode ter dentro dessas contínuas, né? As discretas, aquelas que são quebradas, as que são números inteiros, as que são números fracionados. E aí, como é que a gente faz a comparação entre esse tipo de dado, né? Se a distribuição for normal, se a gente não pressupor uma distribuição normal. Porque quando a gente trabalhava muito com a parte da pesquisa básica, era quase que uma receita de bolo, né? Então, pega essa medida aqui do que mediu lá no plasma, faz um teste T, se for em 2 grupos, faz um ano nova, se for em vários grupos, mas enfim. A gente tem que parar de ser automático e raciocinar sobre o que a gente está fazendo, né? Então, o pesquisador, ele tem que ser capaz, sim, de dominar a técnica, se tiver que fazer lá uma dosagem bioquímica, ele saber fazer. Só que, se ele só souber fazer aquilo, ele vai ser um técnico. O pesquisador, é importante que ele saiba fazer, mas é importante que ele saiba por que ele está fazendo aquilo. E como é que ele pode analisar para obter as conclusões dele. Então, a gente pensar a respeito disso é importante, né? Então, aqui ele falou que fez o teste de Wilcoxon, por exemplo, em alternativa a um teste T. E aí, por quê? Né? Aqui ele não falou de analisar se a distribuição é normal ou não. Então, o que significa a distribuição normal? Por que você calcula a média, desvio padrão ou erro padrão na distribuição normal? E se você tem uma distribuição que não é normal, você calcula a mediana. E aí vai ter lá os quartis e tal, como que ele colocou aqui, né? Então, vou passar para vocês alguns vídeos relacionados a isso, né? E mais, uma coisa que eu tinha comentado com você na outra apresentação sua, que é que você comentou, mas aí você não foi muito a fundo, em relação à padronização do dado. Eu acho que eles entenderem por que ele falou aqui da padronização, isso é importante, né? Ele ainda falou que é uma padronização direta. Então, por que a gente faz padronização? O que significa uma padronização direta? Uma padronização indireta? Então, também vou recomendar um vídeo para falar sobre isso, porque é uma maneira de você diminuir vieses. Então, você pode comparar duas populações se elas têm uma distribuição etária distinta em relação à prevalência de alguma coisa. Então, a gente pode ter uma comunidade que tem um indivíduo mais idoso do que a outra, então uma população mais jovem. Então, para você poder fazer comparação entre a mesma população em tempos diferentes, ou entre populações distintas, é importante fazer a padronização. Então, a gente tem um videozinho para vocês entenderem melhor como é que é essa padronização e os tipos de padronização que tem, né? Então, ele também trabalhou aqui nessa tendência temporal, fazendo uma regressão logística. Existem diferentes tipos de regressão, né? Então, o que seria essa regressão logística? Ela é importante no caso da gente estar trabalhando com uma variável categórica, como que ele está aqui, trabalhando o tempo todo, né? Então, vai ter um videozinho falando sobre também como fazer essa regressão logística. E aí ele calculou lá a taxa de mortalidade com erro padrão, 30 dias, 1, 3, 5, 10 anos, utilizando o método de Kaplan-Meier, que ela comentou que até apresentou, ele falou do método de Kaplan-Meier, mas em vez de ele mostrar sobrevida, ele mostrou mortalidade. Mas também, né, como determinar, como fazer
essa curva, né, de Kaplan-Meier que permite você comparar a sobrevida, né, a mortalidade. Então, para você estimar essa probabilidade de sobrevida em função do tempo. E aí ele fez algumas análises depois disso, né? Ele não só fez postou lá o gráfico de Kaplan-Meier e beijo, tchau, né? Então ele fez essa análise de log rank, né? Tirando aquela faixa de 51 a 55 anos. Então, o que abrange essa análise? Então, a gente tem esse teste não paramétrico para você comparar duas curvas de sobrevida, como ele quis comparar lá, né? Homens com mulheres. Então, quando ele chegou àquele valor de P, de onde veio? Né? E aí, depois, ele complicou um pouquinho mais essa análise, porque ele não quis ver só homens e mulheres, ele quis ver dislipidemia, parará. E aí ele fez essa regressão de Cox, né? E o que abrange a regressão de Cox? E aí a gente tem que entender a natureza dos dados que a gente está coletando para saber, em teoria, como analisá-los e que tipo de informação ele vai dar para a gente. E mais, né? A gente precisa sair da teoria e ir para a prática. Como que eu vou operacionalizar isso? Às vezes o mais difícil é isso, né? Então, quando você tem a sua dúvida do join point, é como operacionalizar. Então, tá, eu sei que minha variável é categórica, eu sei que eu vou ter que fazer um teste não paramétrico, eu sei que eu posso analisar o log rank na sobrevida, ou se forem várias variáveis, eu faço a seleção de Cox, mas ok, que programa que eu vou usar, como que eu vou rodar esse programa? Então, inclusive, tem uns vídeos que eu separei que falam lá do Kaplan-Meier direitinho, sugerem um programa para fazer não só o Kaplan-Meier, mas selecionando ali, fazer o log rank, fazer a regressão de Cox. E aí eu fiquei pensando, Camila, será que tipo, ao invés do join point, a gente não possa fazer esse tipo de análise? Né? Então, me pareceu simples, mais simples, né? As análises que ele fez aqui, né? Simplesmente mapeando ali em função do tempo como é que estavam as prevalências, né? E bem ou mal você tem esse dado. E essas últimas análises um pouquinho mais elaboradas, né? Em relação ao Kaplan-Meier ou em relação à regressão de Cox, a multivariar, a log rank, né? Então, pensar o que a gente pode tentar dentro da ótica do seu trabalho, a gente incorporar. Então, quando a gente tem essa atividade, eu sempre repito, né? Existem vários objetivos. Então, o objetivo é a gente ver como que a pessoa está se posicionando, como é que está o slide dela, se está claro, se ela foi clara, as estratégias para ela se tornar mais clara, mas também em relação ao artigo, o quanto ele vai produzir de brainstorming na gente, vai nos inspirar para o nosso trabalho, vai nos mostrar caminhos para discutir, né? Ou nos apresentar uma ideia. Eu posso utilizar essa referência na minha introdução, eu posso utilizar essa referência na minha discussão. Então, são várias as motivações, né? E eu tenho estado muito atenta, talvez, acho que na maioria dos artigos, em olhar com mais detalhe, com mais calma a metodologia. E no momento que todos estamos, nem digo só eles não, acho que no momento que todos estamos, a gente se deter à metodologia é importante, porque às vezes a gente captou a ideia central, né? Por que ele resolveu fazer aquilo, e a gente captou o que ele concluiu. Mas, assim, para a gente analisar, né, fazer uma análise crítica, se ele concluiu de maneira adequada e tal, é importante a gente ver essa parte metodológica. E se a gente está querendo fazer algo também nessa linha, saber a parte metodológica vai além da gente simplesmente fazer uma análise crítica, a gente conseguir efetivamente implementar aquilo dentro da nossa realidade. Alguma coisa que eu não sei, porque eu não sei tudo, obviamente, né? Mas aí, o que eu faço? Eu não sei isso, vou lá procurar, vou lá para poder entender melhor o que ele está apresentando aqui e cada um com a sua responsabilidade dentro dessa atividade. Então, cada dia tem um que vai apresentar, por enquanto são os alunos de pós-graduação que estão com essa responsabilidade, mas a gente já tem uma data marcadinha também para eles apresentarem artigo, depois eu comento com vocês melhor, de repente você viu alguma coisa do grupo, mas você não entendeu direito.
Então, eles passarem a ter essa responsabilidade também de conduzir uma discussão e, às vezes, tem que estudar além do artigo. A gente está aqui para dar o apoio também nesse backstage, né, ao longo do processo. E a minha responsabilidade aqui, que é enorme também na discussão, para algumas coisas que, de repente, não ficaram claras, eu tentar esclarecer, né? Porque eu também não consegui compreender, eu vou ter que ser bem honesta e falar, olha, também não entendi. Precisamos estudar mais, né? Todos nós precisamos estudar mais. Então, eu gosto sempre de falar que é um processo, né? Eu sempre evito falar números, né? Mas às vezes é importante a gente falar. Quando eu defendi meu mestrado, de repente eles nem eram nascidos ainda, né? Que eu defendi meu mestrado em 2001. Eu defendi meu doutorado em 2004. Assim. E aí, quando você defende seu doutorado, a princípio você já é pesquisador, você pode orientar. Agora, eu sou a mesma orientadora de 2004. Quantos anos? Então, assim, sem dúvida, né, nesse processo eu cresci também. E se eu ficar daqui a alguns anos, eu vou estar mais madura ainda. Então, assim, todo mundo está num processo constante. E eu acho que o que me atraiu para essa carreira é isso. Saber que a gente está sempre aprendendo, que a gente sempre pode aprender mais, né? A quantidade de vezes que eu já tive que me reinventar nessa vida é grande. Se vocês forem pegar a minha tese, minha dissertação, forem ver o que eu fazia, nada a ver quase com o que a gente faz hoje. Né? Já não era muito a ver com o que Karine e eles fizeram, porque já expandiu um pouco o meu universo. E a formação de pesquisador, acho que é isso, né? Você conseguir se desenvolver intelectualmente a ponto de você poder expandir nos seus universos. Tem aquela coisa que você se tornar especialista em algo, mas acho que o pesquisador brasileiro está muito complicado ele ficar muito especialista em alguma coisa. Então, esse exercício aqui é bom para todo mundo. Às vezes é complicado, a gente tem um monte de coisa para fazer, outras, né? E aí vai ter que estudar, mas é importante arranjar aquele tempinho, porque se a gente não tivesse essa atividade semanal, quantos artigos científicos a gente leria numa semana, num mês, num ano? Provavelmente muito menos. E aí, às vezes, a gente não quantifica, né? Mas, recentemente, a gente teve a apresentação da Lívia Oliveira, que foi nossa aluna de PIBIC Ensino Médio, na vigência 2022-2023, e aí a pessoa da banca ficou assim surpresa, porque ela relacionou lá que ela leu na iniciação científica dela pelo menos 25 artigos científicos. Pelo menos 25, uma menina que está saindo aí do ensino médio, né? E ela leu, nós lemos aqueles e mais, se a gente não tivesse esse tipo de atividade. E aí, para quem está escrevendo, né, tese, dissertação, é muita informação que tem que lidar no ato de escrever, né? Essa área está passando por isso, né? Camila, outros alunos. Se for parar, pensar assim, quando eu for ler, escrever a minha introdução, eu vou ler os artigos que eu preciso para fazer a minha introdução, você vai chegar nesse momento, você vai querer se atirar da ponte, né? Porque é muita coisa que você vai precisar ler, às vezes, para escrever um parágrafo. Então, tudo isso é construído ao longo do tempo. Então, a gente tem uma pastinha lá no nosso Drive, com esses artigos todos, eu coloco no grupo, mas eu deixo numa pastinha lá. Porque é importante a gente saber, já li esse artigo? Pô, eu tenho essa informação, eu já vi isso em algum lugar, eu já vi aonde? Que precisar fazer toda uma pesquisa, tá? Mas eu acho que, em linhas gerais, é isso. Eu vou passar para vocês esses links, tá? Então, tá, ninguém de olho fechado. Beijo, até semana que vem. Beijo, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.